de restituir aquilo que um dia você perdeu. Eu preciso mudar o meu comportamento imediatamente. Bartimeu já tinha ouvido falar sobre Jesus, independente da nossa situação, independente da nossa circunstância. Eu não posso nunca me acomodar. Povo abençoado, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com tua vida neste dia que se chama hoje. Eu quero aproveitar este momento e compartilhar uma palavra de Deus ao teu coração, a fim de animar você, motivar você e despertar você a crer no poder transformador do nosso Deus. O nosso Deus, ele tem o poder de restaurar, de restituir aquilo que um dia você perdeu. Vamos observar o texto de Marcos, capítulo 10, versículo 46, que nos fala sobre a cura do cego Bartimeu. Chegaram, pois, a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiram severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Jogando sua capa para o lado, deu um só salto e colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Rabone, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir a Jesus pelo caminho. Se eu fosse dar um tema para essa palavra, o tema seria: pare de mendigar hoje mesmo e acesse os milagres do Senhor nosso Deus. O Bartimeu, até aquele momento, ele era um cego, ele era um mendigo, assentado à beira do caminho, rogando, implorando, suplicando por esmolas dos que ali passavam. A única coisa que Bartimeu possuía naquele exato momento era uma capa que cobria o seu corpo do sol, da chuva e do frio, enquanto ele estava às margens da estrada, implorando por esmolas. Mas até quando eu vou me comportar como um mendigo? Até quando eu vou me manter como um mendigo? Se eu estou tendo a oportunidade de ter um encontro com Cristo, de ser curado por Ele, ter a minha visão restaurada por Ele, transformada por Ele. Jesus Cristo não foi ao encontro de Bartimeu. Jesus Cristo não foi ali para curar Bartimeu. Jesus Cristo, todos os dias, ele passava perto de vários e vários cegos, de vários e vários necessitados. A Bíblia diz que foi o Bartimeu quem decidiu não ser mais mendigo, quem decidiu não ser mais cego. A Bíblia diz que Jesus apenas iria passar por aquela estrada, e era a estrada onde Bartimeu estava. Meu querido, eu preciso ter discernimento, eu preciso ser corajoso quando eu tenho a oportunidade de deixar de mendigar, de deixar de depender dos homens e passar a depender de Deus. Eu preciso mudar o meu comportamento imediatamente. Bartimeu já tinha ouvido falar sobre Jesus. Bartimeu não conhecia Jesus pessoalmente. Ele era cego, mas os seus ouvidos já havia escutado sobre Jesus. Ele já havia ouvido sobre os milagres, sobre as maravilhas que Jesus Cristo operava. E ele sabia que Jesus também cuidava dos necessitados. Jesus ajudava os necessitados. Ele sabia de tudo isso. Se Bartimeu tivesse a mentalidade da mendigância, tivesse a mentalidade de ficar usando a sua doença, usando a sua cegueira para mendigar, ele com certeza
ele não teria tido a atitude que ele teve. Meus queridos, independente da nossa situação, independente da nossa circunstância, eu não posso nunca me acomodar, eu não posso nunca desperdiçar a oportunidade. Talvez a única oportunidade da minha vida de mudar de vida, de mudar de situação, de mudar de circunstância, eu não posso desperdiçar. A Bíblia diz que estando Jesus passando por ali, junto com os seus discípulos e com uma numerosa multidão, quando Bartimeu ouviu falar que era Jesus que estava passando por ali, aquele Bartimeu que não tinha vergonha de mendigar, aquele Bartimeu que não tinha vergonha de pedir uma esmola aos homens que por ele passavam, ele imediatamente levantou a sua voz e começou a gritar desesperadamente, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eu nunca devo ter vergonha de clamar a Deus, de suplicar pela misericórdia de Deus. Eu preciso ter vergonha de mendigar para os homens, de me humilhar para os homens. Mas eu nunca devo ter vergonha, eu nunca devo ter medo de me humilhar debaixo das mãos de Deus, de implorar o socorro e a misericórdia de Deus. O único meio de nós deixarmos de viver como mendigos e acessarmos o milagre de Deus é parar de depender dos homens, é parar de nos humilhar para os homens e clamar o socorro de Deus, clamar a misericórdia de Deus, rasgar o nosso coração diante do Senhor, independente do que as pessoas vão pensar, independente de como as pessoas vão reagir. Se eu tiver a oportunidade de estar com Deus, de ter um encontro com Deus, eu preciso rasgar o meu coração, eu preciso clamar ao Senhor, eu preciso aproveitar talvez a única oportunidade da minha vida de ter uma vida transformada. Então, o primeiro passo para você deixar de mendigar e acessar os milagres que Deus tem para realizar nas nossas vidas, pare de se humilhar para os homens. Não tenha vergonha de se humilhar perante Deus, de clamar a misericórdia, o socorro de Deus. Não tenha. Tenha vergonha, sim, de continuar mendigando perante os homens. Deus não te chamou para mendigar. Deus não te chamou para rastejar. Deus te chamou para ser restaurado, regenerado, transformado e ter uma vida completamente abençoada pelas mãos do Senhor. Então ele fica sabendo que Jesus está passando, ele ouve que Jesus está passando por ali, e a primeira atitude dele é: eu vou gritar, eu vou clamar, eu vou suplicar a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Segunda atitude que levou Zaqueu a obter aquele milagre sobrenatural do Senhor, porque nós vemos claramente aqui que Bartimeu foi curado segundo a sua fé, foi curado por causa das suas atitudes, foi curado por causa das suas ações. Está bem nítido aqui no texto que nós lemos que Jesus não impôs as mãos sobre ele, que Jesus não orou por ele, que Jesus não profetizou a cura sobre ele, Jesus não tocou nos olhos dele, Jesus não fez nada das coisas das quais Jesus era acostumado a fazer quando ele curava alguém. Simplesmente Jesus disse para ele: vai em frente, a tua fé te curou. E a Bíblia diz que naquele mesmo instante ele teve a sua visão restaurada. Muitas das vezes, o milagre que nós precisamos, a restauração, a restituição que nós precisamos, ela depende de nós mesmos. Porque o nosso Deus, ele não responde às nossas atitudes terrenas, o nosso Deus responde fé. Quando um homem decide mudar de vida, quando um homem decide ter uma vida restaurada, quando um homem decide ver Deus restituir tudo quanto ele perdeu, ele vai mudar o seu comportamento, ele vai mudar a sua atitude, ele vai procurar na misericórdia de Deus, ele vai clamar pelo socorro de Deus, independente do que os homens vão pensar sobre ele. Então, primeiramente, ele recorre à misericórdia de Deus. É o que todo homem necessitado deveria fazer. Segundo, a Bíblia diz que ele foge da prostração. O que é a prostração? A prostração é quando eu estou cansado, é quando eu estou desanimado, é quando eu estou exausto, é quando eu não tenho mais nenhuma motivação, é quando eu não tenho mais nenhuma alegria, é quando eu não vejo mais sentido para viver. A Bíblia diz que, tendo ele recorrido à misericórdia do Senhor Jesus Cristo, mesmo gritando diante de uma multidão que queria calar a boca dele, impedir ele de gritar, a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo parou, mandou chamar ele, e quando chamou ele, a palavra foi: homem, tenha coragem, se levante, o mestre quer te ver. A Bíblia diz que
O Bartimeu, a primeira coisa que ele fez foi jogar aquela capa que lhe dava o direito de mendigar. Ele jogou a capa do lado. Ele deu um pulo, ele deu um salto. E ele correu a se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, às vezes nós queremos que Deus mude a nossa história. Às vezes nós queremos que Deus mude a nossa vida. Mas nós queremos que Deus venha até nós. Nós queremos que Deus venha até nós, supra as nossas necessidades, nos dê aquilo que nós estamos precisando, mas a gente vai continuar prostrado, a gente vai continuar na prostração, a gente vai continuar completamente estagnado. O Bartimeu não fez isso. Quando ele clamou a Jesus, quando Jesus chamou ele jogou a capa fora. Ele sabia que ele tinha clamado pela misericórdia, ele sabia que a misericórdia de Deus havia sido liberada sobre a vida dele. Quando ele ouviu dizer que Jesus estava chamando, jogou a capa de lado, deu um salto e saiu correndo a se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Ele fugiu da prostração. Se você decidiu ficar prostrado, nem Deus poderá mudar a sua vida. Mas se você recorreu à misericórdia de Deus e você está decidido a buscar ao Senhor, a não viver mais prostrado, não viver mais procrastinando, não viver mais estagnado, o Senhor vai realizar uma grande obra na sua vida. A Bíblia diz que quando ele chega diante de Jesus, Jesus simplesmente diz para ele: homem, o que você quer que eu te faça? Para que você gritou tanto? Para que você pediu tanto a minha misericórdia? Por que você jogou a capa? Por que você deu aquele pulo? Por que você veio tão rápido? O que você quer que eu te faça? Porque as atitudes de Bartimeu haviam surpreendido a Jesus, haviam chamado a atenção dele. Porque normalmente Jesus dava uma esmola para um cego, mas ele não jogava sua capa. Normalmente Jesus perguntava: e aí, você tem alguma expectativa? Você deseja mudar de vida? Quem sabe os outros cegos diziam: não, para mim aqui tá bom, eu só quero uma esmola, eu só quero mais uma moeda. Não, o Bartimeu queria a restauração da sua visão. O Bartimeu queria contemplar as obras que o nosso Deus realizou sobre a face da terra. Ele queria ter a sua visão restaurada. Meus queridos irmãos, a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo não ora por ele, não impõe as mãos sobre ele, não unge ele, não profetiza a cura sobre ele, simplesmente diz: vai em frente, segue avante, a tua fé acabou de curar você. As tuas atitudes, as tuas ações hoje acabaram de trazer a cura para você mesmo. E a Bíblia diz que naquele mesmo instante, o Bartimeu recuperou a sua visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Quando Bartimeu não se comportou mais como um mendigo, ele imediatamente recebeu o milagre de Deus. E aí? O que é que você perdeu? O que é que tiraram de você? O que é que você deseja reaver? O que é que você quer que Deus faça para você neste dia que se chama hoje? Hoje é o dia do teu milagre. Hoje é o dia da tua transformação. Hoje é o dia da tua restauração, da tua regeneração. Receba essa palavra. Não se comporte mais como um mendigo. Se comporte como alguém que realmente vai recorrer à misericórdia de Deus. Vai fugir da prostração, vai fugir da procrastinação. Vai se levantar, vai dar um salto e vai até ao Senhor. Vai expor a Ele o que você realmente quer. Pode ter certeza. As suas atitudes vão mudar a circunstância da tua vida. As tuas atitudes vão mudar o cenário da sua vida. E a Bíblia diz que os milagres de Deus, eles acontecem de repente. Eles acontecem na hora que nós agimos por fé, nos comportamos como alguém que realmente sabe o que quer. Porque a Bíblia diz que quando Jesus perguntou para Bartimeu: o que você quer que eu te faça? Ele já tinha o seu planejamento. Ele simplesmente disse: Senhor, eu poderia te pedir uma esmola, eu sei que o Senhor me daria. Eu poderia pedir qualquer outra coisa, eu sei que o Senhor não iria me negar. Mas, Senhor, eu pedi a tua misericórdia. Eu vim até aqui, eu joguei a minha capa fora, porque eu quero recuperar a minha visão. Eu não quero ouro, eu não quero prata, eu não quero esmola. Eu quero recuperar a minha visão. Eu quero aquilo que só o Senhor pode me dar. Eu quero algo impossível que somente as tuas mãos podem fazer. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo então disse para ele: vai em frente, vai-te em paz, porque a tua fé acaba de te curar.
E a Bíblia então diz que naquele exato momento, naquele mesmo instante, ele restaurou a visão de Bartimeu, e Bartimeu seguiu a Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, receba essa palavra no teu coração, medita nela, Deus abençoe sua vida, Deus opere grandes milagres na sua vida, neste dia que se chama hoje. Deus te abençoe, até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo.